Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos. Neste momento, nós vamos fazer uma videoaula com a aplicação da equação de Nernst nas questões da prova do ITA, exclusivamente do ITA. E depois eu vou fazer outra videoaula com a aplicação da equação de Nernst nas questões da prova do IME. E nós vamos iniciar essa videoaula de resolução dos exercícios com essa figura aqui, ó, que mostra exatamente o resumo do que nós vimos até este momento. Aqui à sua esquerda estão as fórmulas que foram devidamente estudadas e demonstradas nas videoaulas anteriores. A primeira se relaciona com a energia livre no equilíbrio. O ΔG padrão igual a menos RT que multiplica o Ln de K, que foi devidamente demonstrado. Depois, na videoaula anterior, nós estudamos a equação de Nernst, que encontra-se em destaque, que foi proveniente dessa igualdade aqui, ó, ΔG padrão igual a menos a carga em Faraday, constante de Faraday e o potencial padrão de uma célula eletroquímica. E dessa igualdade, também demonstrado, nós chegamos nessa equação de Nernst aqui inicial, o ΔE da reação que não encontra-se em condições padrão, igual ao ΔE padrão, menos essa constante, que é 0,0592 sobre o número de mols de elétrons envolvido na célula eletroquímica, que multiplica o logaritmo do quociente da reação. E se caso tenhamos um ΔE igual a zero, aí se estabelece o equilíbrio químico, onde esse quociente da reação iguala-se à constante do equilíbrio, e dessa forma a equação de Nernst para o equilíbrio químico fica reduzida a essa fórmula aqui que está em destaque, onde o ΔE padrão é igual a constante 0,0592 sobre o número de mols de elétrons, que multiplica o logaritmo na base 10 da constante do equilíbrio, certo? Todas essas fórmulas foram devidamente deduzidas, demonstradas nas aulas anteriores, e essa figura mostra a relação das fórmulas com as grandezas que serão mensuráveis, Então, por exemplo, desse ΔG igual a menos RT, que multiplica Ln de K, mostra a relação da energia livre com a constante do equilíbrio. Do ΔG igual a menos NF e a potencial da pilha, da célula eletroquímica, aí nós temos a relação entre a energia livre e o potencial da célula. E por fim, da equação de Nernst, nós temos a relação do potencial padrão da pilha com a constante do equilíbrio, que é essa última relação aqui. Eu achei interessante essa figura, porque ela resume exatamente o fundamento teórico das aulas que desenvolvemos até este momento. E hoje a finalidade é aplicá-las nos exercícios do ITA. Então vamos começar com a primeira questão. Confira, por favor. Muito bem. Aqui nessa primeira questão que eu escolhi, nós temos a seguinte situação. De 0,76 volts, a força eletromotriz padrão de uma célula eletroquímica ilustrado pela reação abaixo. Então, zinco metálico em meio ácido, dá zinco mais 2 e os dois íons H+ se transformam em H2. Esse dado aí que ele forneceu nessa questão se refere ao ΔE padrão dessa pilha. A diferença de potencial padrão quer dizer, em condições de pressão de 1 bar, 298 Kelvin é a temperatura, que corresponde a 25 graus Celsius. Nessas condições, essa é o ΔE padrão dessa pilha, dessa associação. Vou anotar aqui. Continuando, a concentração da espécie zinco é igual a 1 molar, 1 mol por litro, e a pressão parcial do hidrogênio é igual a 1 bar. Foi verificado que a força eletromotriz, a DDP da pilha, nas condições especificadas, ela é de 0,64 volts, que é esse ΔE aqui, à esquerda dessa equação. Nas condições indicadas no enunciado, ele pede para você calcular a concentração de íons H+ em mols por litro nessa reação. Bom, então eu já deixei aqui em destaque a nossa
equação de Nernst, pela qual foi demonstrado em detalhes na videoaula anterior. E agora nós vamos fazer a aplicação da mesma, simples aplicação, sem maiores observações. Primeiro passo, nós temos aqui o ΔE, que não está nas condições padrão, o ΔE padrão que eu tenho. Esse valor aqui é constante e o número de mols envolvidos aqui, ó, como o zinco ele passa de 0 para 2, significa que nessa passagem ele acaba transferindo aqui, né, 2 elétrons para os íons H+. E quer dizer que esses 2 elétrons ele corresponde a 2 Faradays que se referem ao valor desse N aqui. Portanto, o primeiro passo nessa questão, vamos achar o quociente dessa reação, né? Ela não está em equilíbrio, então será chamada de quociente da reação, que por sua vez é dado pelos produtos sobre os reagentes. Produtos aqui eu tenho o zinco mais 2, que é o produto aqui dessa semicélula, dessa célula na verdade, né? Que é o zinco, que multiplica por sua vez o hidrogênio. Mas como o hidrogênio ele está no estado gasoso, então sempre que eu tenho gases, aí eu vou me referir à sua pressão parcial, tá? Pressão parcial do hidrogênio, esses são os produtos. E os reagentes, o zinco metálico eu não coloco porque ele é sólido, né? A sua concentração ela é constante, então não participa dessa expressão. Então eu vou colocar apenas a concentração de íons H+, que por sua vez é elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que aqui no caso vale 2. Muito bem, então vamos substituir aqui os valores numéricos disponíveis. Primeiramente, ele falou aqui no enunciado que a concentração de zinco 2+ vale 1 molar. Vamos colocar aqui 1 molar. A concentração, não, a pressão parcial do hidrogênio é igual a 1 bar. E aqui eu tenho a concentração de íons H+, elevado à segunda potência. E essa é a finalidade desse exercício, calcular essa concentração. E vamos passar essa concentração hidrogeniônica do denominador para o numerador. E assim nós vamos ficar com a concentração de íons H+, como o expoente no denominador aqui é mais 2, ao passar para o numerador, este ficará negativo menos 2, certo? Aqui então eu tenho disponível o quociente da reação e agora vamos substituir na equação de Nernst. O ΔE da reação, que não está em condições padrão, eu tenho o valor fornecido, está aqui, 0,64 volts. O valor do potencial padrão da célula eletroquímica foi dado também, igual a 0,76 volts. E esse valor, essa constante 0,0592, eu vou arredondar esse valor, tá? Para aproximadamente 0,06. E o N, como eu disse, o N vale 2, que corresponde ao número de mols de elétrons envolvidos, multiplicado pelo logaritmo na base 10, o log na base 10, do quociente da reação, e esse já foi determinado aqui a início, né, a princípio, que é exatamente igual à concentração de íon H+, elevado a menos 2. Muito bem, primeira providência aqui, senhores e senhoritas, será eu transferir esse expoente aqui da concentração de íon H+, que por sua vez vai multiplicar o logaritmo dessa concentração, certo? Muito bem, então vamos fazer assim, então, vamos lá. Esse 0,64 menos 0,76, esse 0,76 eu passo aqui para o outro lado, ele fica negativo, e 0,64 menos 0,76 vai ficar menos 0,12. Menos 0,12. Esse 2 eu não vou fazer essa divisão, porque esse expoente vai acabar cancelando com esse 2 aqui também, né?
Então eu vou deixar assim, 0,06 dividido por 2. E aquele expoente que tombou, aí ele ficou aqui 2. E esse menos aqui do expoente eu vou deixar aqui na frente do log, tá? Menos log da concentração. Ajeitar isso daqui, ó. Muito bem. Então eu tombei aqui o expoente, né? Como eu estava falando, e multiplico o log da concentração de H+. A seguir eu posso fazer aqui a simplificação, né? Cancelo esse 2 com esse 2 do denominador. E também na sequência, esse menos com esse menos acaba ficando esse termo positivo, o 0,06, que vai mudar de membro, ele está no numerador, ele vem dividindo aqui o 0,12. Então, isolando aqui o logaritmo da concentração de H+, é menos 12 dividido por 0,06, que por sua vez é menos 2. Portanto, essa concentração aqui de íons H+, ela será definida como a base do log é 10, então será definido como 1 vezes 10 elevado a menos 2 molar, ou mols por litro. Certo? Pronto, senhores e senhoritas, aqui está a resolução do primeiro exercício. Simples aplicação dos dados na equação de inércia. 1 vezes 10 elevado a menos 2, para essa questão a alternativa correta é a letra D de dado, certo? Vamos fazer mais um? Vamos para o segundo exercício, confira. Muito bem. Agora ele coloca a seguinte situação: considere a seguinte reação genérica nas condições padrão, e nas condições padrão a temperatura ambiente é 25 graus Celsius, né? E agora note que nós temos nessa reação genérica um sistema que encontra-se em equilíbrio dinâmico, pela indicação aqui da seta entre os reagentes e os produtos. O sistema está em equilíbrio dinâmico, tanto é verdade que agora ele pergunta para você calcule a constante do equilíbrio nessas condições, sabendo que os valores dos potenciais de eletrodo da semicélula das espécies envolvidas são iguais a 0,15 volts. Esse é o potencial maior, portanto, trata-se do potencial do cátodo, menos 0,15 volts, que é o potencial menor, que, portanto, será o potencial do ânodo. Muito bem, então essa já é a equação de inércia devidamente rearranjada para o equilíbrio, onde o ΔE é igual a zero, e eu isolei o ΔE padrão igual a 0,0592 dividido por N, que multiplica o log na base 10 da constante do equilíbrio, e essa é a finalidade desse problema, calcular o K. Mas o quanto vale o N e quanto vale o ΔE? O N vamos calcular aqui através da variação do número de elétrons envolvidos. Aqui a espécie genérica A está com falta de 3 elétrons, carga mais 3. A substância B está com excesso de um elétron, carga menos 1. Depois que o A reagiu, a carga dele passou de mais 3 para mais 2. E a substância B ela ficou neutra, o número de oxidação igual a zero. A seguir, vamos ver aqui através dos ramais o que está ocorrendo com o número de elétrons envolvidos. Bom, primeiramente nós podemos observar que o número de oxidação da espécie A está passando de mais 3 para mais 2, está diminuindo o NOx, e essa diminuição do NOx indica que essa espécie está sofrendo uma redução, e a variação, que é o delta, corresponde ao número de elétrons recebidos, que vai ser 3 menos 2, que é igual a 1. E esse 1, por sua vez, será multiplicado pelo coeficiente estequiométrico aqui, né, que está aqui na frente da espécie A, que é igual a 2. E 1 vezes 2, portanto, dá um delta igual a 2. A espécie A, genérica, está recebendo 2 elétrons. Quem vai doar esses elétrons? Aqui está, é a espécie genérica B.
que inicialmente está com uma carga negativa menos 1 e depois ficou 0. Estava com excesso de um elétron e depois ficou neutro. Então, nessa passagem, a espécie B está perdendo um elétron, ou seja, está sofrendo uma oxidação. E com uma variação, o delta é igual a 0 menos 1, que é igual a 1. E esse 1, por sua vez, será multiplicado pelo coeficiente estequiométrico, que é igual a 2. E 1 vezes 2 é igual a 2, ou seja, 2 elétrons doados, 2 elétrons recebidos, portanto, esse é o valor do N. Eu já tenho o valor do N, vamos calcular agora o ΔE, padrão da célula, dessa associação entre essas substâncias genéricas. E esse potencial padrão é calculado através do potencial de redução do cátodo, potencial padrão de redução do cátodo, menos o potencial de redução do ânodo, cátodo menos o ânodo. E pelo fato desse processo ser espontâneo, essa diferença de potencial, por sua vez, ela será positiva. Muito bem, então vamos agora substituir aqui os valores disponíveis dos potenciais de redução que ele forneceu aqui. 0,15 volts positivo e 0,15 volts negativo. Então vamos lá. A diferença de potencial padrão dessa pilha vai ser calculada assim: potencial de redução do cátodo, que é mais 0,15 volts, menos o potencial de redução do cátodo, que é menos 0,15 volts. Esse menos da fórmula, com esse menos do potencial, faz com que nós temos um valor igual a mais 0,15, né? Com esse mais 0,15, total 0,30 volts. 0,30 volts é a diferença de potencial padrão desta pilha. Muito bem, nesse momento eu já tenho todos os dados que me permitem calcular a constante do equilíbrio que ele pediu. Então vamos substituir aqui na nossa equação de inércia. O ΔE padrão está aqui, mais 0,30 igual o valor dessa constante. Mais uma vez eu vou arredondar, né? Vou fazer o valor aproximado para 0,06 dividido pelo valor do N, que corresponde aos elétrons envolvidos, e esse por sua vez vale 2, que multiplica o logaritmo na base 10 da constante do equilíbrio, que é a finalidade pela qual eu quero fazer esse cálculo. Muito bem, aqui nós temos 0,06 dividido por 2, isso dá 0,03, e esse 0,03, por sua vez, ele passará dividindo aqui o primeiro membro. Então, dando uma ajeitada nisso daqui, então nós ficaremos assim: o logaritmo na base 10 da constante do equilíbrio é igual a 0,3 dividido por 0,03. E isso é igual a 10. Muito bem. Agora, pelo conceito matemático do logaritmo na base 10, né? Então, para isolarmos e calcularmos a constante do equilíbrio, essa por sua vez ficará igual a aproximadamente 10 elevado à 10ª potência. Aqui está, senhores e senhoritas, o valor da constante do equilíbrio, que essa questão solicitou o cálculo, certo? Um exercício, digamos, relativamente simples. Notem que na prova do ITA existem questões que são muito longas, mas eu dei uma preferência para mostrar para vocês questões de aplicação direta das fórmulas que foram demonstradas nas aulas anteriores, certo? Vamos fazer a próxima questão. Observem. Muito bem. Aqui nós temos uma questão da prova do ITA do ano passado, uma questão mais recente, e uma questão que é característica do ITA, né? Coloca várias afirmações para julgar
os itens que nesse caso ele pede os que estão corretos. Tudo bem, então vejamos cada situação. O primeiro item afirma o seguinte: o potencial padrão de uma célula eletroquímica ele é diretamente proporcional à variação da energia livre de Gibbs padrão da reação envolvida e inversamente proporcional à sua constante do equilíbrio. Bom, então vamos com calma aqui, né? Nessa primeira afirmação, ele está dizendo o seguinte, que o ΔG é diretamente proporcional à diferença de potencial, né? A fórmula que foi apresentada no início dessa apresentação, dessa aula, é aquela que diz o seguinte: ΔG padrão é igual a menos N vezes F, F é a constante de Faraday, que multiplica o potencial padrão de uma pilha. E notem que o resultado aqui é o seguinte: quando uma pilha ela é espontânea, o seu ΔG, a diferença da energia livre, ele é negativo, e a sua diferença de potencial, que é o ΔE, esse por sua vez, ele é positivo. Ora, se o ΔG é negativo e o ΔE é positivo, significa que essas grandezas elas não são diretamente proporcionais, certo? Porque se fosse diretamente proporcional, ambas ou seriam positivas ou negativas, o que não é o caso dessa afirmação. Podemos julgar a mesma que ela é falsa, portanto, certo? Muito bem, vamos julgar agora o segundo item, verdadeiro ou falso. O que ele diz aí? Ele fala o seguinte: dado que os valores do potencial padrão do eletrodo de cobre e do calomelano saturado em relação ao eletrodo padrão do hidrogênio são respectivamente o do cobre 0,34 volts e o do calomelano é 0,24 volts, então ele afirma que o potencial de eletrodo do cobre em relação ao eletrodo de calomelano será 0,10 volts. Bom, para nós verificarmos esse cálculo é muito simples. A diferença de potencial padrão dessa pilha será calculada através da relação que inclusive utilizamos no exercício anterior, que vai ser potencial de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. O cátodo é o eletrodo que vai sofrer a redução. Já o ânodo é o eletrodo que vai sofrer a oxidação espontaneamente. O potencial do cátodo é aquele que tem o maior valor referente ao processo de redução, que nesse caso aqui é 0,34 volts, que é o potencial do cobre, menos o potencial do ânodo, que se refere ao menor potencial de redução, que nesse caso aqui é 0,24 volts do calomelano. Muito bem. E realizando aqui esse cálculo simples, né? 0,34 menos 0,24, e assim eu tenho o valor referente à diferença de potencial padrão dessa pilha, dessa associação, que é igual a 0,10 volts. E dessa maneira concluímos que essa afirmação ela está correta. Ok, então vamos ver a afirmação de número 3. Ele diz o seguinte aqui: os potenciais padrão de eletrodo não são valores absolutos, mas sim diferenças de potencial entre as semicélulas. Bom, lá da eletroquímica básica, eu mostrei para vocês como calcular o potencial do eletrodo através do potencial padrão do hidrogênio. Então, por exemplo, digamos que eu queira calcular, por exemplo, o potencial de redução do cobre. O potencial de redução do cobre eu quero determinar. Então, como é que eu faço isso? Nós vamos fazer uma semicélula associando o cobre com um potencial padrão do hidrogênio. E esse potencial
padrão do hidrogênio, que normalmente você encontra por diversas ocasiões nos exercícios indicados dessa maneira, pelas iniciais, né? Potencial padrão do hidrogênio, ele é, por convenção, padronizado igual a zero. E como eu quero calcular o potencial padrão do cobre a partir do hidrogênio, que vale 0 volts, e essa associação, essa pilha, ela apresenta uma diferença de potencial padrão, que é o voltímetro, né? O que o voltímetro está acusando lá? O voltímetro diz que a diferença de potencial dessa associação entre cobre e o hidrogênio é igual a 0,34 volts. Muito bem. Como é que eu faço agora para eu calcular a diferença de potencial do cobre, que é a finalidade, aquilo que eu quero determinar? Eu vou fazer exatamente o que eu acabei de demonstrar no cálculo anterior. Potencial dessa pilha, dessa associação entre o cobre e o hidrogênio, vai ser calculado assim, pelo potencial de redução do cobre, que é aquilo que eu desejo calcular, mais menos, né? Menos o potencial. Eu vou melhorar essa letra aqui que não ficou muito boa, senão essa aula fica muito extensa. Confira. Muito bem. Então aqui está a diferença de potencial dessa associação de cobre com hidrogênio, que eu estou usando como exemplo, é dado pelo potencial do cobre, que é incógnita, menos o potencial padrão do hidrogênio, que esse por sua vez vale 0. Logo, o potencial de redução do cobre padrão é exatamente a diferença de potencial entre o cobre e o hidrogênio, que é 0,34 volts, e obtido pela diferença. Portanto, essa afirmação está correta também. Muito bem, vamos agora finalizar essa questão analisando a afirmação de número 4. Vejamos o que ela está dizendo. Que o cátodo de uma célula galvânica torna-se ânodo quando essa célula passa a operar como célula eletrolítica, ou seja, na eletrólise muda a polaridade do eletrodo, embora a redução ocorra no cátodo da célula e a oxidação sempre no ânodo. Vejamos. Pela definição que nós já temos disponível na eletroquímica básica, nós aprendemos o seguinte, que uma célula galvânica, ou popularmente conhecida como pilha, é uma associação entre polo negativo e positivo, sendo que o polo negativo, por convenção, chama-se ânodo. E nesse eletrodo que chama-se ânodo no polo negativo, é o eletrodo que ocorrerá espontaneamente a oxidação. Portanto, oxidação ocorre sempre no polo negativo da pilha, chamado de ânodo. E, por outro lado, os elétrons vão partir do polo negativo, que é o ânodo, e vão chegar no polo positivo, que chama-se cátodo. E no cátodo da pilha é o eletrodo na qual ocorrerá a redução. Essa é a convenção referente ao funcionamento de uma célula galvânica, ou popularmente, como eu disse, conhecida como pilha. Agora, vejamos qual é o esquema de funcionamento da eletrólise. Bom, a pilha, como já é do nosso conhecimento, é um processo espontâneo, né, cuja diferença de potencial ela é positiva e o ΔG é negativo. Só que na eletrólise, a eletrólise é um processo não espontâneo. A eletrólise só vai ocorrer a reação de óxido-redução se tivermos uma polaridade do sistema disponibilizado por uma fonte externa, que pode ser uma pilha, uma bateria, enfim. Tá, okay? Então ocorre a inversão da polaridade da pilha com relação à eletrólise. Na pilha, o polo negativo é o ânodo. Na eletrólise, o ânodo agora é o polo positivo. Eu vou escrever isso aqui, senão fica muito longo, tá? Confira, por favor. Pronto, aqui está.
enquanto na pilha o polo negativo é o ânodo que oxida e o positivo é o cátodo, na eletrólise o ânodo continua oxidando e o cátodo reduzindo, a diferença é que muda a polaridade. O ânodo agora é o polo positivo e o cátodo na eletrólise é o polo negativo. Portanto, essa afirmação também está correta. Sendo assim, os itens corretos são o 2, o 3 e o número 4. 2, 3 e 4, aqui está. Nessa questão, a alternativa correta é a letra D de dado. Essa questão foi relativamente mais simples, mas eu quis fazer questão de abordar nesse item a equação de Gibbs relacionada com a diferença de potencial, que são grandezas que não são diretamente proporcionais, certo? O ΔG é negativo, o ΔE é positivo, e aqui está uma aplicação daquela equação que foi demonstrada na aula anterior. Vamos fazer mais uma questão, confira. Muito bem, na próxima questão agora, ele diz o seguinte, que a água líquida neutra, que tem pH igual a 7, inicialmente isenta de espécies químicas dissolvidas, é mantida em um recipiente de vidro aberto em contato com a atmosfera ambiente sob temperatura constante, admitindo-se que a pressão parcial do oxigênio atmosférico seja igual a 0,2 atmosferas, e sabendo-se que esse gás ele é solúvel em água e que o sistema está em equilíbrio na temperatura de 25 graus Celsius, ele pede no item A, primeiro, para escrever a equação química balanceada da semi-reação que representa o processo de redução do oxigênio gasoso em meio de água líquida, neutra e aerada. Bom, então, primeiramente, eu só gostaria de lembrá-los que com pH igual a 7, eu tenho disponível os valores correspondentes dos íons H+, e dos íons OH- no equilíbrio referente à ionização da água. Com pH igual a 7, o H+ é igual à concentração de íons hidróxido, que vale 10 elevado a menos 7 molar. Só para lembrá-los, tá certo? Então, ok, vamos lá, vamos escrever a semi-reação. Aqui está uma informação importante, que essa semi-reação ela tem uma diferença de potencial já calculada, que é 0,401, e aqui ele dá uma dica, que o oxigênio dissolvido na água origina íons hidróxido. Essa informação é muito importante para que possamos escrever essa semi-reação. Oxigênio dissolvido na água. Então vamos colocar aqui, ó, a água líquida e depois ele tem na presença da água líquida o oxigênio do ar, oxigênio atmosférico, né? Que vai por sua vez se dissolver na água líquida. E essa reação do oxigênio com a água líquida, essa dissolução, né, originará os íons hidróxido. E você pergunta, pô, mas como que você sabe isso? Eu estou chegando a essa conclusão exatamente de acordo com essa informação aqui, que o oxigênio na presença da água transforma-se em íon hidróxido, os íons OH-1. Isso já em presença de solução aquosa, certo? OH- aquoso. Agora vamos fazer o balanceamento dessa reação, né? Bom, aqui só a água já tem 2 hidrogênios nos reagentes. Para que tenhamos 2 hidrogênios nos produtos, então eu vou colocar 2 mols de íons hidróxido. Ao colocar 2 mols de íons hidróxido, o hidrogênio está balanceado, agora falta balancear o oxigênio. São 2 átomos de oxigênio nos produtos. Para que eu tenha 2 átomos de oxigênio nos reagentes, eu já tenho 1 mol aqui. E para eu ter 1 mol, já que o índice aqui é 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e multiplicar meio vezes 2, que dá 1, com mais 1 do oxigênio da fórmula da água, total 2 átomos de oxigênio nos reagentes e 2 átomos de oxigênio formados nos produtos. E essa diferença de potencial dessa semi-reação foi dada a 0,401 volts, certo?
eu vou escrever isso. Bom, na verdade isso aqui já foi dado, né? Eu só vou escrever aqui em cima para eu colocar esse dado a fim de calcular o item B de bola. Então eu vou escrever aqui: o potencial de redução desta reação é mais 0,401 em volts. Muito bem, o item A está resolvido. Agora vamos para o item B. O que ele pede no item B? Ele fala assim: determinar o potencial do eletrodo padrão em relação ao hidrogênio, né? Eletrodo padrão do hidrogênio, que vale 0, na temperatura de 25 graus Celsius da semi-reação obtida no item A, considerando as condições estabelecidas no enunciado. Ora, meus amigos e minhas amigas, agora como eu quero determinar o potencial do eletrodo, somente do eletrodo, então eu vou fazer uso da equação de Nernst, não relacionado a uma célula galvânica, uma pilha, não, eu vou calcular somente do eletrodo. Então observem que eu já até coloquei ela em destaque, e você pode estar se perguntando por que você não colocou o delta E, porque agora eu quero calcular somente do eletrodo, por isso eu vou fazer uso dessa relação. Nessa equação de Nernst, para calcular o E, que trata-se aqui desse termo do primeiro membro, o potencial padrão é esse, que está aqui, 0,401. Esse valor é constante, tá? Que é igual a 0,0592. E o N corresponde ao número de elétrons. E o número de elétrons envolvidos aqui, eu vou ter que colocar em destaque para vocês, corresponde a 2 elétrons. Sim, porque o oxigênio aqui ele está neutro, como vocês podem ver, o NOx dele vale 0, e depois ele passa para -2, que é o NOx do oxigênio no íon hidróxido. De 0 para -2, ele recebe 2 elétrons, e esse é o valor do N aqui dessa fórmula. Agora vamos trabalhar para calcular o Q. O Q trata-se do quociente dessa reação. Ok, então vamos lá, vamos fazer primeiramente o cálculo desse quociente da reação, que nós já fizemos em outras ocasiões, é dado pelos produtos dividido pelos reagentes. Produtos aqui será em relação ao íon hidróxido, e o expoente aqui da concentração do íon hidróxido será exatamente o seu coeficiente estequiométrico, que aqui vale 2, dividido pelos reagentes. A água líquida, a concentração é constante, não vai participar dessa expressão, mas o oxigênio participará. Como ele é um gás, e eu já falei em outras ocasiões, sempre que tivermos um gás, aí eu coloco em referência ao gás a sua pressão parcial. E a sua pressão parcial é elevada ao seu coeficiente estequiométrico, que aqui é igual a meio. Muito bem. Então vamos fazer esse cálculo aqui, senhores e senhoritas. Vamos calcular o valor dessa razão. Primeiramente, a concentração de íons hidróxido. Como eu estava dizendo para vocês aqui no enunciado, quando o pH é 7, a concentração de íons hidróxido igual a de íons H+, e esse por sua vez vale 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7 elevado a 2. Esse expoente 2 veio do coeficiente estequiométrico aqui, tá bom? Tá, dividido por sua vez pela pressão parcial do oxigênio, que vale 0,2. Vamos colocar aqui, 0,2 elevado a esse 1 sobre 2, que na verdade esse 1 sobre 2 é 0,5. Muito bem, como que eu vou resolver isso daqui? Esse 0,2 eu vou usar esse recurso aqui, essa indicação que ele forneceu para vocês. Ele disse para você fazer o seguinte: olha, no lugar desse 0,2, use esse termo 10 elevado a 0,3 menos 1. Use isso daqui. Então eu vou fazer exatamente a sugestão dele para ver o que acontece. Confira. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eu já tomei a liberdade de escrever, porque senão esse programa aqui ele demora muito, né? Tem um delay aqui. Peço desculpas, mas eu já coloquei o cálculo e vou explicar para vocês o que eu fiz.
Então, a concentração de íons OH- é 10 elevado a menos 7, elevado ao expoente, que é o coeficiente estequiométrico, que aqui está aqui para 2, dividido pela pressão parcial do oxigênio, elevado a meio, que é o seu coeficiente estequiométrico. E aqui deu 0,2, que é a sua pressão parcial elevada a meio, e eu usei essa referência aqui, ó, esse dado que ele pediu para usar. Ele falou para você fazer uso dessa informação aqui, ó, 0,2, escreva 10 elevado a 0,30 menos 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei no lugar do 0,2 o dado referente a 10 elevado a 0,3 menos 1. Isso dá menos 0,7, que multiplicado por 0,5, isso dá menos 0,35. Aí na multiplicação de base e base, conserva a base e vou fazer a subtração dos expoentes. Aí ficou menos 7 com mais 0,35 e isso deu menos 6,65. Outra coisa que eu fiz aqui, meus amigos, minhas amigas, é que eu tombei esse expoente 2 aqui, tá? Eu já coloquei aqui multiplicando o log do quociente da reação. Aí eu substituí na equação de Nash, utilizado para calcular o potencial do eletrodo, né? Que é o potencial padrão que ele forneceu, que é 0,401, menos, eu arredondei o 0,592 para 0,06, dividido pelo N, que vale 2, e aí eu coloquei esse resultado aqui, ó, 2 vezes o logaritmo na base 10 do quociente da reação, que eu desenvolvi aqui a parte. Eu fiz o desenvolvimento e aí eu substituí aqui 2 log de 10 elevado a menos 6,65. E da mesma maneira eu peguei esse menos 6,65 aqui e acabei multiplicando o log na base 10. E depois eu simplifiquei esse 2 aqui com esse 2 aqui do denominador. Aí eu multipliquei 0,06 por 6,65, deu 0,4. Sendo que o log de 10 na base 10, né, isso vale 1. E assim cheguei à resposta final referente ao potencial desse eletrodo, que é 0,801 volts, nas condições que foram estabelecidas no enunciado, certo? O único detalhe que essa questão que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês é para esse quesito matemático que ele pede para você fazer essa passagem, né? Usar no 0,2 esse 10 elevado a 0,3 menos 1, a fim de que possa aparecer a base 10, que permite a sua manipulação mais simples, né? E que dá o subsídio para o aluno resolver a questão mais facilmente, certo? Vamos para o item C. No item C ele pede para você determinar o valor numérico em quilojoules. Agora ele pede para calcular a variação da energia livre de Gibbs padrão da semi-reação eletroquímica do item A. Olha que exercício legal, hein? Usei para calcular o potencial do eletrodo no item B, a equação de Nernst, e agora eu vou usar a equação da energia livre relacionado com a diferença de potencial que eu calculei, né? Muito bem, então vamos lá. Primeiramente, o ΔG padrão é calculado da seguinte maneira: menos N. N trata-se da carga em Faraday correspondente a essa semi-reação aqui, ó. F é a constante de Faraday multiplicado pelo potencial, que não é o potencial que eu calculei no item B, e sim o potencial padrão, aquele que foi fornecido no aqui, ó, 0,401, certo? Esse é o potencial padrão que eu vou usar aqui. Bom, então vamos lá. É relativamente simples aqui, não tem maiores complicações, senhores e senhoritas. É só eu substituir aqui, ó. O ΔG padrão, que ele pede para calcular, é igual a o N corresponde a 2 mols de elétrons, que aqui está em destaque, está vendo? 2 mols de elétrons equivale a 2 faradays.
carga de Faraday já é conhecida e isso também é fornecido no dia da prova, viu, pessoal? 96.500. Eu vou arredondar para 96.000 coulombs, 1 Faraday. É a carga em coulomb de 1 Faraday. E o potencial padrão, que aqui está, ó, 0,401 volts. Lembrem-se das aulas anteriores, meus amigos, minhas amigas, que volts é a mesma coisa que joule sobre coulomb. Fazendo aqui os cancelamentos, né? Por exemplo, coulomb eu cancelo com coulomb, aqui eu cancelo Faraday com Faraday e acabou originando a unidade da diferença de energia livre, o ΔG, que é em joules. E agora é só fazer a multiplicação aí, né? E esse cálculo originou uma variação da energia livre de menos 77.400, né? Que eu vou transformar em quilojoules, né? E isso corresponde a menos 77,4 em quilojoules. É simples, né? Mas eu achei interessante essa questão, porque mostra a você a aplicação de duas das equações que foram utilizadas na teoria referente à energia livre de Gibbs na eletroquímica e utilizando a equação de Nash. Gostaram? Olha só, essa questão eu achei bem interessante, né? É uma questão já referente à parte escrita. Vamos fazer mais uma questão agora do ITA. Confira. Muito bem. Nessa próxima questão aqui do ITA, ele está se referindo a um elemento galvânico constituído pelos eletrodos abaixo especificados e separados por uma pó de salina. O eletrodo de número 1, ele é constituído de uma placa de chumbo metálica mergulhada numa solução aquosa 1 molar de nitrato de chumbo. Então, eletrodo 1 é uma placa de chumbo mergulhada numa solução 1 molar de nitrato de chumbo. Enquanto o eletrodo 2, ele disse que é o sulfato de chumbo prensado contra uma peneira de chumbo mergulhada em uma solução aquosa 1 mol por litro de ácido sulfúrico. Nas condições padrão, o potencial de cada um desses eletrodos em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio são esses valores que estão aqui representados aqui nos dados, né? Só que tem um detalhe, você tem que ficar muito atento aqui com relação a essas informações, porque normalmente os exercícios de um modo geral, eles fornecem os potenciais de redução. Por convenção, aí o PAC recomenda que se use o potencial de redução, mas nesse caso, os potenciais que ele fornece, veja pelo NOx, ó, o chumbo vai de 0 para 2, percebe? E aqui também ele vai de 0 para 2, significa que nesses dois casos os potenciais fornecidos são de oxidação. Tome muito cuidado com essa questão, meus amigos, minhas amigas. Aqui os potenciais fornecidos são de oxidação, mas no entanto é mais conveniente fazermos o uso, por exemplo, do potencial de redução, que nós já estamos mais habituados. Nós já sabemos que o potencial de redução maior é o que reduz, que é o cátodo, e o de redução menor é o ânodo que oxida. Então vamos transformar esses potenciais fornecidos de oxidação em potenciais de redução. É só inverter aqui, tá? Potencial padrão de redução do chumbo 2+, para chumbo metálico, que nesse caso, como o potencial de oxidação é positivo, logo o potencial de redução será menos 0,1264 volts. O potencial de redução ele é exatamente o contrário do potencial de oxidação. E aqui nós teremos o potencial de redução, agora é o contrário, é o inverso aqui, né? É o sulfato de chumbo, onde aqui o chumbo tem uma carga igual a mais 2,
e depois ele vai se transformar em chumbo metálico e sulfato. Ora, se o potencial de oxidação desse eletrodo com relação à oxidação é mais, e então o potencial em relação à redução vai ser menos 0,3546. Esse é um detalhe importante, como nós já estamos habituados a utilizar os potenciais de redução, você tem que conferir se os potenciais fornecidos são de fato os de redução. Agora eu já sei. Quem tem o potencial de redução maior corresponde à redução, que é o cátodo. Nesse caso aqui, o cátodo é o eletrodo de número 1, que está sofrendo a redução, já que ele tem o potencial de redução maior, tá? Enquanto o eletrodo de número 2, cujo potencial de redução é o menor, constitui desta maneira o ânodo. Só para lembrá-los que o ânodo dessa pilha, dessa bateria, corresponde ao polo negativo, que vai ocorrer a oxidação. Oxida espontaneamente, tá? Esse é um processo espontâneo. A bateria, ou essa pilha aqui, corresponde a um processo que ocorre espontaneamente. E para esse processo ocorrer de forma espontânea, o cátodo terá que reduzir e o ânodo oxidar. O ânodo que oxida é o polo negativo, enquanto o cátodo, que vai sofrer a redução, é o polo positivo. Agora que nós fizemos essa prévia interpretação aqui dos dados, vamos escrever as semi-reações então. Vamos escrever aqui embaixo, ó. Semi-reação catódica, que corresponde ao cátodo. Lembrando que nesse caso aqui, o cátodo, ele se refere ao eletrodo de número 1, tá bom? Primeiro eletrodo, que corresponde à redução do chumbo. Como aqui ele já está reduzindo, então é só eu anotar aqui, copiar, né? Chumbo mais 2 da solução, que ele está imerso em nitrato de chumbo, né? Ele vai receber 2 elétrons e vai se transformar em chumbo metálico. Aqui está a semi-reação catódica, ou seja, do polo positivo, que corresponde à redução. Muito bem, agora eu vou escrever a semi-reação anódica do ânodo. E a semi-reação do ânodo, que é o polo negativo, corresponde ao eletrodo de número 2. Que aqui ele está reduzindo da esquerda para a direita, mas como eu quero que ele sofra a oxidação, então tem que ser o contrário, né? Tem que ser assim, ó, chumbo metálico mais íons sulfato esse íon sulfato aqui, pessoal, ele é proveniente da solução aqui que ele falou, que é 1 mol de ácido sulfúrico, tá? Esse sulfato é proveniente da solução de ácido sulfúrico molar. E isso vai originar o sulfato de chumbo. E esse sulfato de chumbo, ele é sólido. E nessa passagem ocorre a transferência de 2 elétrons do ânodo para o cátodo. Agora eu vou somar aqui essas duas semi-reações a fim de que possamos obter a nossa reação global. E essa reação global vai ser obtida através do cancelamento desses elétrons aqui. Outra coisa que também eu consigo cancelar é o chumbo metálico, aqui do produto da primeira reação com o reagente da segunda. E assim eu tenho a reação global, que será chumbo 2 mais aquoso mais o sulfato
proveniente do ácido sulfúrico que vai, por sua vez, originar o sulfato de chumbo. Muito bem. Após essas interpretações, vamos verificar agora, senhores e senhoritas, qual é a alternativa correta. Bom, só lembrando mais uma vez que o ânodo constitui o polo negativo, enquanto o cátodo constitui o polo positivo de um processo espontâneo de funcionamento dessa bateria. Vejamos então o item A. A massa de sulfato de chumbo sólido ocorre na superfície do eletrodo 2 e ele aumenta. No eletrodo 2 ocorre a formação do sulfato de chumbo e ele vai aumentar simplesmente pela razão na qual os reagentes formam produtos. Então a quantidade de reagente diminui, a quantidade de produto vai aumentando e consequentemente aumenta a massa de sulfato de chumbo depositada. Já de imediato verificamos que a alternativa A está correta, vamos ver por que os outros itens não estão corretos. Item B. A concentração de um sulfato na aquosa na solução do eletrodo 2 aumenta? Não é verdadeiro, porque como o sulfato é um reagente, e o reagente ele é consumido para formar produto, logo a concentração do reagente diminui e não vai aumentar. Isso aqui, então, invalida o item B de bola. Letra C está errado por quê? O eletrodo 1 é o polo negativo? Não, falso. O eletrodo 1 é o polo positivo. Como vimos. D ditado, o eletrodo 1 é o ânodo? Não, errado. O eletrodo 1 é o cátodo. E a letra E. A concentração de um chumbo na solução aquosa do eletrodo número 1, ele aumenta. A concentração de um chumbo no eletrodo 1 vai diminuir, porque ele é um reagente. E pelo fato de ser um reagente, ele está sendo consumido. E, consequentemente, a concentração do reagente consumido vai diminuir. Aí você me pergunta, mas, ô professor, me explica uma coisa. Por que você colocou aqui essa questão do ITA referente a esses conceitos básicos de pilha, se na verdade a finalidade dessa aula é usar a equação de Nernst? Boa pergunta. Acontece, meus amigos e minhas amigas, que essa questão ela tem um complemento, tá? E o complemento dela é justamente essa daqui, ó, certo? Que diz o seguinte, ó: considere um elemento galvânico da questão anterior. O elemento galvânico da questão anterior é aquele chumbo, sulfato de chumbo, né, formado. Mas substitua a solução aquosa de nitrato de chumbo do eletrodo 1 por uma solução de 1 vezes 10 elevado a menos 5 molar de nitrato de chumbo. Lembrando que ele estava inicialmente a 1 molar e agora mudou a concentração da solução. E a solução de ácido sulfúrico do eletrodo 2, você vai trocar aquela solução de ácido sulfúrico molar para uma solução 1 vezes 10 elevado a menos 5 molar de ácido sulfúrico. Considere também que a temperatura é constante, aí ele pede todos esses itens aqui. Então ele primeiro vai pedir para você calcular a força eletromotriz desse novo elemento galvânico. E para calcularmos essa diferença de potencial, ou força eletromotriz do novo elemento galvânico é o potencial do cátodo menos o ânodo. Mas acontece que o potencial do cátodo e o potencial do ânodo não serão mais esses valores aqui, ó, que ele forneceu para você, porque esses são os valores cujas concentrações molares são de 1 molar. Percebe? Olha aqui, ó, vou até destacar novamente para você. Na questão anterior ele falou placa de chumbo metálico mergulhada em solução 1 molar de nitrato de chumbo, e placa de sulfato de chumbo num chumbo mergulhado em solução aquosa 1 molar de ácido sulfúrico. Você percebeu? Esses potenciais aqui fornecidos a 1 molar,
Porém, agora as concentrações não são mais 1 molar, são 10 elevado a menos 5 molar de nitrato de chumbo e 10 elevado a menos 5 molar de ácido sulfúrico. Pô, como mudou as concentrações, o que isso significa? Agora significa que eu vou fazer uso da equação de Nernst para calcular os novos potenciais dos eletrodos nas concentrações indicadas nessa questão. A aula já está ficando muito longa, então se você me permitir, eu já vou escrever a equação de Nernst para os 2 eletrodos, vou substituir e depois eu faço a devida explicação da mesma, pode ser? Confira. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, aqui está a equação de Nernst para o cálculo do potencial do eletrodo. Primeiramente, o eletrodo de número 1, como já tinha feito no exercício anterior, é o chumbo 2+, que recebe 2 elétrons, transformando-se em chumbo metálico com seu respectivo potencial de redução que já tinha sido fornecido anteriormente, certo? E que no exercício anterior tínhamos percebido que esse potencial do eletrodo de número 1 era maior e por conta disso ele era considerado como cátodo, certo? Mas agora o que eu fiz? Eu utilizei a equação de Nernst para calcular o novo potencial de redução quando a concentração do chumbo agora passou de 1 molar para 10 elevado a menos 5 molar. E aí eu substituí os dados aqui na equação de Nernst, né? E calculei. Esse programa tem vida própria, né? Difícil de controlar, viu? Um momento, por favor. Agora sim. O potencial padrão que ele forneceu é menos 0,1264, menos a constante que eu arredondei para 0,06. O N corresponde ao número de elétrons, são 2 elétrons, 2 mols, que multiplica o logaritmo do quociente da reação. Que aqui nessa reação, o produto eu não posso colocar porque é sólido, então vai ser só o reagente que é o chumbo 2+, cuja concentração está aqui, ó, 10 elevado a menos 5 molar. Que quando passa para o numerador fica mais 5 e depois eu pego esse expoente 5 e tombo ele. Eu passo ele multiplicando o log de 10. Então aqui vai ficar 0,03 vezes 5 dá 0,15. Menos 0,1264 menos 0,15. Pronto, aqui está o novo potencial de redução do primeiro eletrodo nas condições estabelecidas. Menos 0,2764. Vamos fazer agora o cálculo com relação ao eletrodo de número 2. E o eletrodo de número 2 é esse daqui, ó. É o sulfato de chumbo mais 2 elétrons, dando chumbo metálico mais sulfato. E esse era o potencial de redução padrão que ele forneceu no exercício anterior. Substituindo aqui os valores, a fim de calcularmos o novo potencial de redução na concentração de 10 a menos 5 molar de sulfato. Então, o potencial padrão, que é menos 0,3446, menos a constante dividido pelo número de elétrons, que é 2, que multiplica o log do quociente da reação. Aqui vai ser o quociente da reação, é a concentração de sulfato. Não coloco o reagente, porque esse sulfato de chumbo é sólido. E a concentração de sulfato é 10 elevado a menos 5. E aí esse 10 elevado a menos 5, eu tombei ele também e acabei esse 10 elevado a menos 5 multiplicando o log de 10. Agora ficou menos 0,03 vezes menos 5. Então ficou mais 0,15 menos 0,3446 mais 0,15. E aí originou o novo potencial de redução do eletrodo de número 2. É menos 0,2046 volts. Agora, com os dois potenciais de redução em mãos, por fim, aqui eu calculei agora a diferença de potencial da pilha com essa nova associação, né, do eletrodo 1 com 2 com as concentrações diferentes. Potencial do cátodo. O cátodo agora é o eletrodo que tem o maior potencial de redução, que nesse caso agora passou a ser o eletrodo de número 2. E o ânodo é o que tem o potencial de redução menor. Olha que exercício interessante, senhores e senhoritas. Muito bonito, né? Porque no exercício anterior, nas concentrações de 1 molar, o eletrodo 1
era o cátodo e o 2 era o ânodo. Mas como houve alteração nessas concentrações molares, agora inverteu a situação. Inverteu a polaridade do eletrodo, porque esse potencial maior, que é menos 0,2046 volts, que é maior que o anterior, esse eletrodo agora ele é o chamado de cátodo, o eletrodo de número 2 agora é o cátodo, que por sua vez constitui o polo positivo e que vai ocorrer o processo chamado de redução, é o que reduz agora. Que interessante, né? Nas condições do exercício anterior, onde as concentrações eram de 1 molar, o eletrodo 2 era o ânodo, mas com a modificação das concentrações da solução, simplesmente mudou a polaridade da pilha. E o eletrodo de número 1, que na concentração de 1 molar era cátodo, agora na concentração de 10 a menos 5 molar, ele virou ânodo. E ânodo porque o seu potencial de redução ele é menor. Ele constitui o polo negativo e que, por sua vez, vai sofrer a oxidação. Isso que eu estou escrevendo aqui, do lado dos respectivos potenciais de redução que eu calculei, são, na verdade, as respostas dos itens subsequentes, o B, o C, a letra D e a letra E. Inclusive, eu já vou escrever aqui o que vai acontecer, né? Então, resposta do item B. Qual dos eletrodos 1 e 2 será chamado de ânodo? Então, a resposta. O ânodo constitui o eletrodo de número 1. Como já está escrito ali, eu só vou riscar aqui para ganhar um tempo, tá? Se vocês não se incomodarem, porque senão a aula fica muito extensa. A alternativa C. Qual dos eletrodos será o polo positivo do novo elemento galvânico? O polo positivo vai ser o eletrodo de sulfato de chumbo com chumbo e sulfato. O eletrodo 2 vai ser esse daqui, ó, sulfato de chumbo. Como eu vou colocar os potenciais de redução, né? Então eu vou colocar da forma como ele indicou no enunciado do exercício anterior. Ou seja, chumbo sulfato para sulfato de chumbo. Em relação ao potencial de redução, tá certo? Qual é o sentido do fluxo de elétrons que circula no circuito externo? O fluxo de elétrons ele vai do polo negativo para o polo positivo, ou seja, o fluxo de elétrons vai do eletrodo de número 1 para o eletrodo de número 2. Ele vai do polo negativo para o polo positivo. Esse é o sentido do fluxo de elétrons. Agora deu. Do eletrodo de número 1 para o eletrodo de número 2. Sempre lembrando que o fluxo de elétrons ele vai do polo negativo para o polo positivo. Por fim, ele pede para escrever a reação global. Eu vou escrever a reação global simplesmente somando as duas semi-reações que estão indicadas aqui nos dados, só que as reações indicadas nos dados se referem aos dois reduzindo, né? Porém, o que vai reduzir de fato vai ser o eletrodo 2 que reduzirá, e o eletrodo número 1 que oxida eu vou inverter a equação. Olha como que fica a resposta do item E. Então, meus amigos, minhas amigas, recapitulando, então, no polo positivo, que é o cátodo, é o eletrodo que tem um potencial de redução maior, que é esse menos 0,2046, né? E o cátodo que está reduzindo é só eu manter aqui, copio a reação fornecida, né? Sulfato de chumbo mais 2 elétrons, dando chumbo metálico e sulfato. Enquanto que o ânodo, o polo negativo, que vai oxidar, então eu pego a semi-reação de redução que foi fornecida no eletrodo de número 1 e inverto ela, porque no eletrodo 1 apresenta ela reduzindo, mas na verdade na associação dos eletrodos ela vai sofrer a oxidação. E aí fica chumbo metálico, dando chumbo mais 2 elétrons. Agora eu vou cancelar os elétrons envolvidos, 2 elétrons na redução e 2 elétrons na oxidação, e também cancelo o chumbo metálico aqui, ó, do produto, e o chumbo metálico dos reagentes. E aí sobrou a reação global, que é a resposta do item E. Se vocês perceberem, isso aqui é exatamente o contrário do exercício anterior, né?
onde nos potenciais de 1 molar a reação padrão, a reação global era chumbo mais 2 e sulfato, dando sulfato de chumbo, mas como houve alteração nas concentrações, houve também modificação na polaridade, e agora a reação que vai ocorrer nessas condições é sulfato de chumbo, dando chumbo mais 2 e sulfato. Espero que tenham gostado dessa questão, eu achei muito interessante, né? Já que a mudança nas concentrações mudou inclusive a polaridade da bateria, da pilha. Na próxima aula eu vou preparar uma lista de exercícios de aplicação de NERSC no IME, não perca, e desde já fica o meu agradecimento pela sua presença até esse momento, tá ok? Muito obrigado.